É um Flamengo muito favorito para buscar esse título da Libertadores, mais uma vez, professor, olhando o que os outros adversários estão jogando, e o senhor acompanha muito, né, todos os times? Acredito que sim, Léo. E foi muito colocado, né, no domingo. Ah, mas também o time reserva, o time reserva. Sim, cara, você tem que olhar o adversário sempre, né? Como eu falei até do jogo de ontem. Mas você tem que olhar o que o Flamengo está construindo. Não é só o adversário mal. O adversário pode estar mal e você não conseguir realizar. Só um minutinho, deixa o like, se inscreva, compartilhe, ative a notificação do sino, é muito importante para o nosso crescimento. Segue o vídeo. Léo, é que a gente sempre fala, né? Tem o Flamengo e tem o adversário, né? O Internacional, sem muita ideia, tentando, não tem uma qualidade muito grande, na minha opinião, né? Os jogadores ali, o Borré e o Valência, eles não vêm bem, tanto que estão na reserva, depois entram, não dão resposta nenhuma. E um Flamengo, Léo, muito equilibrado, né? Muito. Eu falo sempre, né, da perda da bola. O Flamengo não perde bola. O Flamengo não perde bola. E o Saúl, cara, que jogador é esse? Os confrontos individuais ele ganha quase todos, tem sustentação de bola. E aí o que acontece? A bola chega no ataque, a jogada ela tem uma finalização. A finalização não é um chute ao gol, mas a jogada acaba. Não é aquela bola que está com o atleta, daqui a pouco não está mais, você está sendo contra-atacado. Não. O Flamengo tem sustentação, o Flamengo tem uma saída de bola muito boa. E sem bola, cara, tem uma dinâmica muito boa, principalmente a partir da chegada do Jorginho. Jorginho deu um equilíbrio espetacular ao setor defensivo. Aí ontem, se você olhar o jogo, você fala assim, caramba, o Jorginho ontem quase não apareceu. Por quê? Porque ele entendeu que tinha o Saúl, que fazia aquela movimentação ali com ele, que eu falei, tantas e tantas lives que a gente falou, o Flamengo precisa de um cara que salte, né, à frente ali, e o Saúl fez isso. O Saúl fez isso, aí deu uma tranquilidade para o Arrascaeta, o Plata fez um jogo muito bom, muito bom. O Plata, ele consegue ter um jogo de bola próximo ao pé, sempre tentando se associar, e é um jogo que o Flamengo gosta de fazer, devido à qualidade de seus jogadores, né? Faz um jogo associativo muito bom e consegue jogar. E ontem, para mim, os dois jogadores que estavam um pouquinho abaixo foi tanto o Bruno Henrique como o Lino, né? Talvez o Lino esteja sentindo um pouquinho a sequência de vários jogos, né? Estava um tempinho aí sem jogar, e o Bruno Henrique não vem bem há um tempo. Fez o gol no primeiro jogo, ok e tal, mas o Bruno Henrique não vem jogando bem. Enfim, mas aí depois entra o Pedro, né? E aí, bem posicionado, faz o gol. Enfim, é um Flamengo com muitas opções, né? Muita qualidade de jogo, e fica difícil para o adversário, ainda mais os adversários, né? Como estava o Inter ontem, que é um bom time, ponto. Não dá para comparar com o Flamengo. E aí, se deixar o Flamengo vai jogando, vai entrando na mente do adversário, e aí o Flamengo tem total domínio do jogo. E ontem o Flamengo dominou o jogo, Léo, 90 minutos. 90 minutos de domínio do Flamengo, e aí sai com um resultado muito justo, muito bem classificado, e como eu falei anteriormente, é favorito não só da Libertadores, como do Brasileiro. Futebol é futebol, mas se olhando os times, né, do Brasil, você vê o Vasco, né, deu 6 no Santos, parecia que tinha virado a chave, virou o melhor time do mundo e tal, tal, tal. Ontem perde para o Juventude. Por quê? Não tem um equilíbrio de plantel, não tem uma sustentação de plantel, coisa que o Flamengo tem de sobra com jogadores de muita capacidade. E até diante disso, né, o senhor pontuando, né, essa busca aí pelo título do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores, com a atuação que o Flamengo teve ontem, tudo bem, não é um Internacional que está no seu melhor momento, mas tem jogadores de muita capacidade, né, mas a consistência, a postura que o Flamengo teve no confronto de equilíbrio entre os dois tempos, né, equilíbrio esse que a gente vinha cobrando bastante, né? No primeiro tempo muito bom, no segundo tempo muito ruim. Ontem não. Então, no jogo do fim de semana contra o Internacional pelo Brasileiro já foi assim, né? E ontem mais uma vez. É um Flamengo muito favorito para buscar esse título da Libertadores, mais uma vez, professor, olhando o que os outros adversários estão jogando, e o senhor acompanha muito, né? Todos os times. Acredito que sim, Léo. E foi muito colocado, né, no domingo. Ah, mas também o time reserva, o time reserva. Sim, cara, você tem que olhar o adversário sempre, né? Como eu falei até do jogo de ontem. Mas você tem que olhar o que o Flamengo está construindo. Não é só o adversário mal. O adversário pode estar mal e você não conseguir realizar nada. O Flamengo, se pegar adversários fragilizados, adversários com pouca ideia, né, com jogadores pouco intensos, o Flamengo, com a qualidade que tem, ele atropela. Até porque ele é hoje, né, com essas 5 trocas, né, vamos dizer, tirando o goleiro, eu sempre gosto de falar isso, né, são 10 jogadores e você pode trocar metade de um time. Ou seja, o Flamengo entrando num jogo em que 5 jogadores estejam mal, independente da posição, você tem 5 trocas de capacidade, igual, às vezes, até superior.
né? Então, cara, é muito difícil, é muito difícil. E, Léo, você não ganha campeonato com time, você ganha campeonato com plantel, você ganha campeonato com grupo, e o Flamengo tem. Você imagina a perda de um jogador aqui, de outro jogador ali, um jogador que era fundamental dentro do que a gente via, que era o Pulgar. O Pulgar já saiu do time há um tempão, que se lesionou, e o Flamengo continua com consistência, porque tem o Jorginho, chegou o Saul agora, que é um jogador muito experiente, jogador de 30 anos, de muita capacidade, um jogo físico muito bom. Ele vai para o jogo físico do 1 contra 1 e consegue sustentar jogo. Enfim, cara, é um time que tem, além de consistência, né? Além de jogo, que eu falo sempre, o Flamengo ele tem muita dificuldade, né? Tinha, né? Ou tem em alguns jogos, né? A construção ali na frente, né? Devido ali, você precisa, além da ideia do treinador, que tem alguma coisa, mas muito da qualidade dos atletas, né? E às vezes tem jogos que o Bruno Henrique, para mim, não vem fazendo bons jogos, mas é um jogador importante, dentro da ideia do Felipe de pressionar o adversário, de estar ali na velocidade. O Flamengo ontem fez muito isso. E quando você tem essa pressão, você dá um respiro, né, ao resto do time, sabendo que você, com essa pressão em tantos jogos, você vai acabar tendo um desgaste. Então, você tem que ter inteligência, o Felipe, né, para que tenha um equilíbrio e que não desgaste o time na sequência dos jogos. Né? Estamos no meio de uma temporada aí, começando agora jogos mais pesados, porque são jogos eliminatórios, jogos de classificação, que buscam o título, então você tem que ter muita atenção. Mas a gente fala, né, o Flamengo é muito recheado, Léo. O Flamengo tem 2 jogadores de muita qualidade para todas as posições. E aí dá um conforto maior para o seu treinador. É verdade, concordo, né? O Flamengo muito forte, né? E aí entra o trabalho do Felipe Luiz administrar bem essas peças, né? Fazer girar bem, fazer essa composição, encontrar um time até para dar muito mais padrão, né? Muito mais conexões. O Flamengo está fora da Copa do Brasil, então sobra um pouco mais de tempo, né? Coisa que é muito difícil nesse calendário sempre muito extenso, né? Do futebol brasileiro, mas foi uma bela resposta, uma grande atuação. Eu fiquei muito contente com a atuação do Flamengo ontem. Gostei demais. É uma atuação segura, né, de time que vai buscar o título. Né? Se vai acontecer o título, só o tempo vai nos mostrar. Mas a atuação que o Flamengo teve ontem, mesmo o Internacional não estando num bom momento, né, me fez realmente falar: caramba, o Flamengo está no caminho, hein? O Flamengo está no caminho. Vai ser difícil, de fato, bater o Flamengo com essa consistência que foi vista ontem, né? Diante do Internacional no Beira-Rio. Nunca é fácil enfrentar o Internacional. Mesmo em mau momento, é sempre muito difícil, sempre muito complicado. Mais de 40 mil torcedores ontem no Beira-Rio, empurrando, né? Então o Flamengo foi lá e fez o jogo, como disse nosso amigo aí, né? Realmente parecia ser bem tranquilo, né? O Flamengo passou com muita autoridade, com muita imposição, né? E busca agora diante do Estudiantes, né? Diante do Estudiantes, o Flamengo enfrenta aí uma equipe argentina, mas totalmente possível, né, do Flamengo se colocar já nas semifinais, né? Faltando agora 4 jogos, né? 4 jogos para chegar a essa final e 5 jogos para o Flamengo ser o maior, né, clube brasileiro a conquistar a Libertadores, né? Seriam 4, né? Seriam 4 do Flamengo, então o Flamengo passaria a ser aí o time com mais Libertadores no cenário nacional. Muito legal, muito bacana. Já somos aí quase 100 pessoas já conectadas aqui na nossa resenha. Eu peço a você que deixe o like, se inscreva, compartilhe, ative a notificação do sino, é muito importante para o nosso crescimento. Somos aí quase 100, só tem 40 likes. A nossa meta é 300 likes. O professor estabeleceu essa meta de 300, agora eu não quero outra coisa. 300 likes aí, né? É a nossa meta, né? Hoje na nossa resenha. Dá um bom dia para minha amiga a Marta, né? Tá aí com a gente. Muito bom dia para você, meu parceiro Robson. Tamo junto, Robson. Tá aí com a gente. Meu camarada Thiago Torres Girão. Enfim, meu parceiro Ricardo, Paulo Henrique. Meu parceiro Iverson também está aí com a gente, falando sobre o jogo, a atuação do Flamengo. Meu camarada Arena Esporte, um grande abraço para você. Minha amiga também, Macarnô, beijo no coração. Minha companheira, um grande abraço aí, brincando aí, zoando o professor. O nosso camarada o meu Xará. Xará acha um pensamento limitado deixar trazer ótimos jogadores, porque já temos bons jogadores. Temos que ter um plantel. Sai um bom, entra outro, melhor ainda. A gestão de elenco fica a cargo do treinador. Concordo contigo. Tem que trazer jogadores de muita capacidade, né? Essa é a verdade. Dá um bom dia pro meu parceiro Djalma. Tamo junto, Djalma. Bom dia. Podemos considerar o Saul uma grande contratação? Boa pergunta do nosso camarada Djalma. E aí, professor, uma grande contratação, o espanhol Saul, professor? Nós falamos isso aqui, Léo. Nós falamos isso aqui quando veio o nome do Saul, que a gente, antes, a gente estava para fechar, não fechar, as pessoas começaram a 30 anos, não está lá. Aí tu vê esse jogador, que ele passou a sua carreira, cara.
Jogador incontestável, jogador incontestável. Podia chegar aqui e dar errado, claro, claro, isso aí faz parte de um processo de contratação, de não adaptação, né? Mas um cara muito bom jogador, muito jogador, e tem aquele meio, né, o Léo, que às vezes falta, tem um jogador que é mais defensivo, tem um jogador que é mais ofensivo, e ele consegue juntar essas duas características. Ele tem uma ideia defensiva muito boa, de sustentação de jogo, tem ideia do processo de quando botar essa bola para frente, quando segurar a bola, e associado ao Jorginho, então, cara, não tem jeito. E, Léo, a gente fala aqui, né, e comenta, o futebol mudou, eu tenho falado muito isso, né, nas lives, o futebol mudou, o campo diminuiu, a forma de treinar, uma série de ações aí, né, a parte de médica, a parte de fisioterapia, a parte de fisiologia, mudou muito, mudou muito. Só que, para mim, o jogo continua sendo definido ali no meio-campo, né? Meio-campo, que é que faz a junção, né, do ataque com a defesa ali, que tem o trabalho de sem bola defender mais, de com bola municiar os atacantes, e o Flamengo, cara, tem jogadores de meio muito qualificados. O meio-campo do Flamengo ontem, se você olhar assim, fala assim, quem é o marcador? O marcador é o posicionamento. O marcador do Flamengo é o posicionamento, a estrutura que tem, entendeu? Isso é extremamente importante. As pessoas veem que falam, tem que ter um volantão ali, tem que ter um jogador de mais contenção, dependendo do contexto. E o Flamengo ontem jogou, tudo bem, o Internacional não foi aquilo tudo, mas independente disso, você via ali toda hora o Saúl e o Jorginho se entregando. O Jorginho, cara, olhando o jogo, você fala assim, caramba, esse Jorginho não jogou nada, né? Mas você olha a dinâmica, o posicionamento dele, a estrutura que ele dá, e aí se associando a esse cara aí, que o Jorginho jogava bem, mas as suas parcerias, né, vamos dizer assim, Alan, Everton Araújo, não eram da mesma capacidade de um Saúl. E aí, quando tem o Saúl se associando ao Jorginho e dando, né, a bola para um Arrascaeta, que é outro jogador de muita capacidade, apesar de, em alguns jogos, ser aquele vagalume, né, que aparece, daqui a pouco some, é um meio-campo de muita capacidade. E aí o Flamengo, com o meio-campo que tem, com a defesa sustentada que tem, através do trabalho do Felipe, que é muito bom, o trabalho defensivo do Felipe é muito bom, com os jogadores de qualidade que tem na frente, cara, é um time muito ajustado, né? E aí o Saúl, a gente falou aqui, Léo, antes dele chegar, só de Flamengo está pensando no Saúl, você foi ver, eu fui ver, falei, é jogador que pode chegar e vestir a camisa e jogar. E é o que ele está fazendo. Com muita, parece que está no Flamengo junto com o Jorginho. Parece que eles já jogam no Flamengo há mais de anos. Entendeu? Então é isso. Por quê? Capacidade boa, se adaptaram e são jogadores de muito potencial. E o Saúl, para mim, é um jogador que falta muito esse tipo de jogador no meio-campo, né, dos clubes. Por quê? Ou o cara é um pouquinho mais defensivo e peca na parte ofensiva, ou é muito ofensivo e peca na defensiva. O Saúl não. O Saúl completa essas duas ações, chega na área, perto da área para finalizar. Jogador muito bom, de muita capacidade. E, para mim, independente do que o Felipe pensa, titular do time do Flamengo tranquilamente. Boa, boa. Eu ia te fazer essa pergunta e você já respondeu, né? Eu já estava engatilhado aqui, você já respondeu no final, né? Essa pergunta sobre a titularidade. Então, o professor é titular absoluto, né? A nossa amiga Mar, ela coloca aqui, eu vi torcedores, né? Eu vi torcedor falando que Saúl era bagre. Só quero bagre desse nível no meu Flamengo. É o torcedor, né, professor? Às vezes acelerado, né? É bom nós lembrarmos também, teve uma grande atuação, mas fica muito claro que ele pode evoluir, porque fisicamente ele está um pouco abaixo, né, professor? Então, se já está muito bom, a tendência é subir muito mais o nível dessa performance e Saúl titular, esse meio de campo forte, é onde, naturalmente, o jogo é decisivo, é decidido, né, professor? Essa meiuca, né? Sim, Léo, é o torcedor flamenguista ansioso, né? Ansioso. Ontem, o Varela jogou bem ontem? Sei lá, 5 meses, 8 meses atrás era bagre. Some com esse cara daqui, sei o que esse cara faz no Flamengo. Cara, é ansiedade, eu entendo, a gente entende, né, a paixão e tal, mas tem que ter calma, cara. Você tem que olhar, né? Pode ser que com o tempo o cara não consiga fazer uma adaptação, não consiga ter uma performance bacana, tudo isso faz parte. Mas você tem que olhar o quê? A história do atleta, o currículo do atleta, a sua carreira. Hoje você tem a possibilidade de buscar imagens, né, para você ter mais uma ideia de onde esse cara joga, como ele joga. O cara chega, entra no jogo, jogos assim, pegando um pouquinho. O cara não jogava há um tempo, né? E aí era bagre, né? O Saúl era bagre, o outro era bagre. Agora essa moda, né? Mas, enfim, eu prefiro esperar e acreditar no que a gente olha, no que a gente viu ali. Peraí.
Não esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar e hype também os nossos vídeos. É muito importante para o nosso crescimento. Nos ajude a chegar a 14 mil inscritos. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Saudações. Até a próxima.